Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje, segundo domingo de maio, Dia das Mães. E eu escolhi o dia de hoje para compartilhar com vocês a minha experiência como mãe, como foi, como eu me senti. E foi no dia 3 de setembro de 1998 que eu dei à luz ao meu primeiro filho, ao Vitor, que hoje tem 22 anos. Eu tinha 17 anos. E ser mãe aos 17 anos não é uma tarefa muito fácil. Primeiro porque quando se recebe a notícia, na maioria das vezes, é um misto de sentimento muito grande, a imaturidade, os medos, e eu tive muito medo. Mas eu não tive medo de ser mãe. Eu tive medo de não atender às expectativas do que para mim era ser uma boa mãe, do que a minha mãe era para mim. Eu tive medo de decepcionar as pessoas que eu amava, o meu pai, a minha mãe. Eu tive medo do que eles iam pensar. Eu tive medo do que os vizinhos iam falar. Eu tinha 17 anos. Mas eu sempre tive certeza, sempre, que eu tinha nascido para ser mãe. Que eu tinha esse desejo dentro de mim. A vontade de ser mãe, ela sempre esteve comigo, presente em todos os meus sonhos. Quando eu pensava na minha vida profissional, no que eu sonhava para mim, para o meu futuro, dentro desses sonhos existia-se filhos, existia família. E eu lembro como se fosse hoje. Eu passava muito mal e eu menstruei os 3 primeiros meses da gestação. Então, o que tirava de mim qualquer chance de estar grávida. E aí eu desmaiava, minha pressão caía muito, eu tinha muita dor de estômago, não eram enjoos, eu tinha dor de estômago, então eu vomitava o tempo todo e aí ficava muito fraca e corriam comigo para o hospital. Aí os médicos suspeitaram que eu tivesse com uma úlcera. E aí o médico passou um pedido, né? Me encaminhou para fazer esse exame e a minha mãe junto comigo. E quando chegou no dia de fazer o exame, a minha mãe falou para mim assim: minha filha, coração de mãe não se engana. Você tá grávida. Não tem úlcera nenhuma aí dentro. Tem um filho crescendo aí dentro. Tem um urso, não é úlcera não, é o urso que tá crescendo aí dentro. Ela brincou assim. E aí quando ela disse isso pra mim, meu coração disparou. E naquele momento eu já senti a maior emoção da minha vida. E aí, ali mesmo no laboratório, a minha mãe conversou, era uma clínica, na verdade, né, que tinham outros tipos de exame. A minha mãe conversou com o pessoal da clínica e explicou a situação e disse que não queria fazer aquele exame, que ela queria fazer uma ultrassom porque ela tinha certeza que eu estava grávida. E eles aceitaram e aí fizeram a ultra e lá estava eu. Aos 17, minto, não foi aos 17, foi aos 16. Ele nasceu quando eu completei 17. Eu completei 17 em julho. Ele nasceu em setembro. Então, aos 16 anos, gerando uma criança. Uma criança gerando outra criança. Mas foi tão emocionante pra mim. Foi tão maravilhoso.
foi a melhor notícia que eu recebi. E no meio de toda aquela emoção, eu chorando, emocionada e sem acreditar ao mesmo tempo, que eu falava assim, meu Deus, eu não acredito, eu posso ser mãe, eu posso gerar, né? Eu posso dar vida a outra vida, olha que coisa louca, assim. Eu olhava para minha mãe em desespero, claro, muito nervosa e assustada e preocupada, e ela tinha medo do meu pai. Eu tive uma criação muito rígida, sabe? Meu pai nunca deixou a gente brincar com meninos, meu pai não deixava a gente brincar na rua, a gente não dormia na casa de amigas, sabe? No máximo na casa da prima, e assim, era uma semana inteira de preparação para pedir pro final de semana poder dormir na casa da prima, que era vizinha, tipo, morava 2 ruas da minha casa. Então, a minha mãe ficou, né, louca, meu Deus, e agora? E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Seu pai vai te colocar pra fora de casa, seu pai vai me botar junto pra fora, seu pai vai enlouquecer, ele não vai aceitar. Mas eu, juro, eu não tava nem ouvindo o que ela tava falando, porque eu tava tão feliz, o meu coração tava tão tomado de alegria. Eu não sabia nem como ia ser e o que ia ser da minha vida dali pra frente, mas eu tinha certeza que ser mãe era a melhor coisa que ia acontecer comigo. Que aquela criança que estava crescendo no meu ventre, ele ia ser meu pilar, meu forte. Que era ele que ia me dar forças para correr atrás dos meus sonhos, para lutar, para ser uma pessoa melhor, para querer ser exemplo para ele. E dali eu já saí dizendo que era um menino, eu já saí dali escolhendo o nome dele. E quando ele nasceu, a emoção que eu sentia era surreal. Eu olhava para ele, cada detalhe, eu olhava os dedinhos, eu olhava os pezinhos, eu olhava o rosto dele, cada pedacinho dele. E era inacreditável, porque eu falava, meu Deus, como? Como ele estava aqui dentro de mim? Como ele é perfeito, como ele é lindo. Como eu consegui, né, gerar, fazer essa obra de arte. Uma das bênçãos, né, das bênçãos que Deus nos dá. E eu me sinto muito privilegiada por ser mãe, por ser mulher. E eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Se sinta privilegiada em ser mulher. Não simplesmente mãe. Porque mãe não necessariamente é aquela que gera. Mãe é aquela que ama, que se dedica, que abre mão de coisas pelo seu filho, pela educação, pela criação. Mãe é aquela que dá a vida pelo seu filho. É aquela que não abandona o barco nunca. É aquela que, independente da idade que ele tenha, ela todos os dias ora por ele. Ela pede que Deus o proteja, que Deus o guarde, que nada de mal aconteça, que Deus dê sabedoria, que ele arrume uma boa esposa, que ele tenha filhos, que ele tenha sonhos lindos, que ele possa realizá-los, que ele seja feliz. Porque chega um determinado momento das nossas vidas que eles não estão mais no nosso controle. Não estão mais aqui, ó, debaixo das nossas asas, como a gente gostaria que fosse. Mas nós estamos ali, mulheres, intercessoras, o tempo todo, mesmo que à distância, lutando por eles, com o pensamento sempre direcionado a eles, e uma preocupação que não acaba nunca.
se comeu, se bebeu, se dormiu, se tomou remédio, se foi trabalhar, se acordou na hora certa, se foi para a escola, para a faculdade, se as notas estão boas, se tá namorando, se não tá, com quem tá andando, se tá bebendo, se tá saindo à noite, se tá fumando, se tá fazendo alguma coisa errada. Isso é ser mãe. E com todas essas preocupações, com aquele sono tranquilo que não tem nunca mais, é o maior amor do mundo. É a coisa mais linda e mais valiosa que nós mulheres podemos sentir. E eu, mesmo imatura e jovem demais, Mamãe, eu tinha certeza que ser mãe era a melhor coisa que ia acontecer na minha vida. E foi graças ao meu filho que eu vi tantas coisas acontecendo na minha vida. E graças a ele que eu me mantive sempre forte. Ele sempre foi o meu foco. Foi sempre nele que eu pensei quando eu tinha que tomar decisões. Foi sempre nele que eu pensei quando as tentações batiam na minha porta. Porque eu queria ser melhor por ele e para ele. Porque eu queria ser exemplo para ele. Porque eu queria ser forte. Porque eu queria que ele olhasse para mim e tivesse orgulho de mim. Eu queria que ele dissesse para mim assim: eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser orgulho para ela também. Eu quero crescer e evoluir para ela, por ela, pelos ensinamentos que ela me deu, que ela me deixou. mamãe, o que você tá falando? A mamãe tá fazendo um vídeo para as mães. E ele foi tudo isso para mim. Ele foi meu porto seguro. Ele foi meu forte. Ele foi o meu abraço mais gostoso, mais apertado. Ele muito pequenininho já sabia secar as minhas lágrimas e pedir para eu não chorar, que eu tava linda. Mamãe, não chora não, tá? Você tá linda. Não chora não. E eu queria compartilhar com vocês isso porque eu acho que foi o momento mais lindo que eu já vivi na minha vida e que nada nesse mundo vai superar a emoção de ser mãe. E eu agradeço muito a Deus por isso. E aí, como um é pouco, depois veio Maria Vitória, que hoje está com 5 anos, minha princesa. Uma experiência totalmente diferente do Vitor, porque eu muito mais madura, né, e muito mais preparada, mas num momento onde eu me via ao mesmo tempo sozinha, numa outra cidade, sem a minha mãe, sem o meu pai, porque a minha mãe sempre foi o meu braço forte, a pessoa que esteve do meu lado o tempo todo, que me ajudou na criação do Vitor e que até hoje ajuda. Então eu me vi sem ela nesse momento, né? Então foi uma experiência totalmente diferente para mim, aprender a lidar com essa situação 16 anos depois de ter tido o Vitor. Eu realmente aprendi muitas coisas com ela, porque quando você tem a mãe do lado, ela é teu socorro. Então, a gente não tem tanto medo. Você não tem medo de errar, porque você sabe que tem alguém ali do lado, né, te direcionando o tempo todo. E eu não tive isso com a Maria Vitória. Diferente do Vitor, que depois que ele nasceu, 4 meses depois que ele nasceu, é claro, naquela época eu tinha uma realidade muito diferente, né? Eu venho de uma família muito simples, um bairro de periferia, eu precisava trabalhar, eu tinha que dar o sustento para ele. Eu, com 4 meses de nascida, eu voltei a trabalhar. Na época eu trabalhava em loja, no shopping.
E quem trabalha em loja sabe como é, então eu trabalhava direto, de domingo a domingo, tinha uma folga por semana. E eu não pude me dedicar a ele o quanto eu gostaria. E com a Vitória eu tive essa oportunidade de poder me dedicar a ela, de poder ver ela andar. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Vitória, eu parei para pensar e eu falei assim, meu Deus, eu não lembro quais foram as primeiras palavras que o meu filho disse. Eu não lembro dele dando os primeiros passos e aquilo me doía tanto, porque eu me cobrava tanto por isso. Porque eu perdi essa fase da vida dele. Como eu sei que muitas mães que estão me ouvindo agora também perderam isso. E não perderam por opção. A gente não tinha opção. E a gente precisa trabalhar. A vida é assim. E mesmo saindo de casa todos os dias com o coração apertado, rasgando, às vezes com lágrima nos olhos, deixando os filhos para trás, chorando, pedindo, não, mamãe, não vai, fica. Mas a gente não tem como ficar. E eu me cobrei muito por isso. Muito. Porque pouco depois que ele nasceu, a minha vida tomou um outro rumo. Eu já comecei a trabalhar na televisão, daqui a pouco eu estava fazendo shows, eu estava nos palcos, eu estava viajando muito. E muitas vezes antes de subir no palco, eu estava no telefone com ele chorando, porque eu estava morrendo de saudade, eu queria estar com ele. Mas ao mesmo tempo eu também sabia que aquilo era importante, que eu tinha que estar ali, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que me dedicar, porque eu queria dar um futuro melhor para ele. Eu queria pagar a melhor escola, eu queria dar a melhor roupa, eu queria que ele tivesse a melhor educação, eu queria que ele tivesse aquilo que eu não pude ter. E eu com a Vitória quis suprir tudo isso, sabe? Eu quis compensar. Então eu me dedico, né, tempo integral a ela. É claro que, né, Deus me permitiu hoje poder viver esse momento, de poder fazer isso, o que eu classifico como um luxo, porque muitas mães não podem fazer isso. E é um presente poder ver minha filha crescer e acompanhar todos os passos, todo o desenvolvimento dela, de poder ensinar tudo que ela sabe. E é tão gratificante para mim, é tão bom. E eu não queria perder. Eu não queria perder a primeira palavra, eu não queria perder os primeiros passos, sabe? Eu não queria perder nenhum segundo dela. Porque para mim, dentro de mim, eu preciso e eu precisava e preciso viver isso. E eu só posso dizer que eu só enxergo isso como amor. Eu só enxergo isso como ser mãe. Amar incondicionalmente, se dedicar incondicionalmente, viver intensamente cada minuto e cada coisa que eles fazem, por menor que seja. São eles que arrancam da gente os melhores sorrisos, as gargalhadas. São eles que aprontam todas, que deixam a gente de cabelo em pé, mas que ao mesmo tempo enchem nossos corações de alegria, que às vezes fazem coisas que você não sabe se você dá uma chinelada ou se você abraça e beija. São eles também que pregam peças e sustos que a gente acha que vai morrer. Porque só de pensar por um instante, por um segundo que seja, que a gente pode perder eles, que em algum momento eles podem não estar ali, aquilo fere tanto e rasga tanto nosso peito. E é por isso que talvez nós sejamos assim tão intensas e fazemos questão de comemorar tudo que eles fazem. Ficamos como bobas babando.
Ai, como animais lambendo a cria o tempo todo. Como leoas protetoras. Porque é o que nós somos. Então, esse vídeo é para dizer para você que é mulher, que é mãe, que você é maravilhosa, que você é linda, que você é forte, que você é exemplo, que você é guerreira, que você é dedicada, que você é dádiva, que você é a maior prova de amor que um ser humano pode ter, pode sentir. Que você é a pessoa que mais ama nesse mundo. Que você é a pessoa que guarda dentro do seu peito o maior tesouro que esse mundo pode ter. E esse tesouro se chama amor de mãe. E só você tem. Só você, mãe. Só você, mãe. Feliz Dia das Mães. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu quis compartilhar um pouquinho com vocês do que foi pra mim o meu primeiro momento como mãe, como foi passar por essa experiência. Eu poderia falar muito mais aqui, mas esse vídeo vai se estender muito, vai ficar muito longo. Então eu tive que encurtar um pouquinho aqui, mas esse pouquinho foi feito de coração, com muito amor, de uma mãe para todas as mães do mundo. Um beijo para vocês. Feliz Dia das Mães. Para minha mãe, para você mãe, para sua mãe. Beijo.